Estamos aqui novamente, mais uma live para a glória de Deus e mais uma live onde Deus vai estar falando ao nosso coração por meio de um assunto que eu creio que é muito relevante para os nossos dias, onde também nós reconhecemos que Deus ele entregou alguns encargos para pessoas específicas, né? E hoje, em cada semana tem sido assim, né? Tenho chamado algumas pessoas que nós reconhecemos que nesse tema, nesse assunto, com certeza Deus tem algo sobre a vida deles, Deus tem algo de especial que tem nos edificado, que tem realmente nos ensinado, tem revelado essa multiforme sabedoria. E essa live ela é baseada em Efésios 3:10. Efésios 3:10, como toda semana, porque tem gente que às vezes não conhece e algumas pessoas acabam aí assistindo, né? Essa live, então, é baseado em Efésios 3:10, que é pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta. E pela igreja sou eu, a igreja é você, por isso que nós encorajamos muito as pessoas a não só assistirem, mas comentarem aí também, digitarem também aí, né, para que por meio desses comentários, essa sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus seja manifesta. Amém? Então, vou já aqui sem delongas, aqui sem demoras, vou chamar aqui a pastora Márcia para estar conosco. Ok? Deixa eu abrir aqui. Olá, pastora Márcia. Olá, tudo bem? Glória a Deus, muito bom, né? Muito bom a gente estar aqui. Obrigado, né, por ter aceitado aí o convite da gente estar junto aqui nesse tempo aí, conversando um pouquinho, né? Amém, é um prazer, um privilégio, né, poder estar aqui, né? Estou um pouco com medo, te garanto que é a primeira vez. Então, estou um pouco ansiosa, mas que Deus venha sobre as nossas vidas nessa live. E vai ser muito bênção, né? Na verdade, no começo do ano, né? Na primeira live do ano, a gente tinha feito um convite aí e tal, né? Mas... Eu dei uma fugida, mas eis-me aqui. E, gente, antes de começar, então, aqui, eu queria pedir para que você que conhece alguém, você com certeza, você que nos conhece, sabe que a pastora Márcia também é uma bênção, né? E nós vamos falar sobre o perdão, exercitando o perdão, e a gente tem conversado aqui um pouquinho, há alguns minutos atrás. Eu tenho certeza que essa live vai mexer muita coisa aí dentro de você, muita coisa. Acho que, independente se a pessoa é convertida ou não, se a pessoa é mais crente há anos ou não, tenho certeza que esse assunto ele acaba abrangendo e tocando muitas vidas. Então, por favor, compartilha essa live aí para seus grupos aí, tá? E você sabe que o nosso desejo, né, é que vidas sejam abençoadas. A gente está em busca aí de mais visualização, mais like, não, vidas sejam edificadas. E o tema dessa live é exercitando o perdão, né? Então vai ser um tema muito importante, creio, para destravar muitas vidas e como Amém. Também fazer com que nós possamos estar bem vigilantes quanto a essa realidade que tanto nos rodeia, que é a ofensa. Sim. Né, pastora? Sim. Mas que bom, pastora. Então, você que está aí conosco, se você puder aí, coloca aí de onde você está falando, de onde você está assistindo, na verdade, né? E se você quiser mandar aqui também, né, algum comentário específico ou alguma coisa com relação a esse assunto também, alguma pergunta para a pastora Márcia nesse assunto, né? Então esteja com essa liberdade aqui, ó. Por Sim. exemplo, aqui, ó, Carol Koga aqui, né? Já colocou, ó, bênção demais, né? Essa não vai. Ó, tem a pastora também, Dulcelene, lá no Brasil, né? Não precisa ter medo não, pastor, é sempre bênção sobre bênção, né? Amém. Glória a Deus, aí sim, né? Glória a Deus. Tem a Susan também, né? Lá de Ibaraque, glória a Deus. Beijão. Né? Ó, tem a pastora Sheila também aqui online. Evandra, do Brasil. Evandra, beijão, Evandra. Aqui, ó. Mari Márcio de Ocaite. Glória a Deus, né? Então, muito bom estar reunido. E, pastora, antes da gente tocar em 3 assuntos, né? Em 3 tópicos sobre essa parte da ofensa, perdão e tudo mais,
pastora, fala um pouquinho, né, da sua história, em breves palavras, né? Eu sei que tem muita história para contar aí, né? Mas foi aí, sempre foi cristã, como conheceu Jesus, tá no Japão, quanto tempo, enfim, conta um pouquinho aí para a gente poder conhecer melhor a pastora, o pastor Fábio. Amém. Eu sou esposa do pastor Fábio, né? Fábio Enjo, né? E eu conheci meu marido no Brasil e namorei e vim para cá, não era cristã, né? Vim para passear, acabei casando aqui com meu esposo. E a gente se converteu aqui no meio de muita briga, de muita, quase o casamento acabando. Descendente, então. Ele é, eu não. Ah, tá. O milagre já foi eu ter vindo sem ser descendente, eles realmente... Foi um milagre eu ter vindo, eu reconheço que, né, foi a vontade de Deus. Eu não sabia do plano de Deus, mas Deus tinha um plano já. E a gente se casou e depois a gente se converteu aqui em Okazaki, né, na igreja da Assembleia de Deus. A gente era da Assembleia de Deus. A gente congregou lá uns 4 anos e depois Deus aprovou o Senhor a mudar a gente e a gente veio para a missão, se apaixonou pela missão, né? Crescemos muito na missão e estamos aqui até hoje, né? E hoje a gente pastoreia em Yokkaichi, e de Yokkaichi nasceu Tsu, a cidade da pastora Sheila, né? Da igreja da pastora Sheila, Suzuka, né? E creio que muitas outras ainda vão nascer, né? Amém, glória a Deus. Estamos aí na luta. E quantos anos foi tudo isso, pastora? Mais de 20 anos. 17 anos que eu estou pastoreando Yokkaichi junto com meu esposo, né? Só 17 no pastoreio, mas de missão mais de 20. Gente, é bastante tempo, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Por essas pessoas, por esses pastores, homens e mulheres de Deus que têm começado e têm continuado e têm perseverado, né? Porque, infelizmente, uma realidade é que no meio do processo, às vezes pela ofensa acaba parando também, né, pastora, né? Esse é o grande desafio, né? Estudar é bom, eu amo estudar a palavra de Deus e todo estudo eu creio que é válido, mas o estudo ele se valida mesmo quando a gente pratica. Né? Quando a gente pratica, é aí. Então, em meio a essas situações assim, que Deus tem colocado no meu coração, eu já estava compartilhando com você, né? Coisas que param a igreja o ano passado. Claro, eu vou falar dentro de um contexto igreja, mas você que ainda não conhece Jesus, talvez é a mesma aplicação para aquela pessoa que não conhece ainda, né, o senhorio do Senhor Jesus, mas mesmo dentro de um contexto igreja, situações no meio da comunidade, quando nós estamos no meio de pessoas, a gente vai ter situações. E eu vi muitas pessoas pararem, não só, às vezes, na nossa igreja local, na nossa igreja como Mi, mas em todas as igrejas, a situação é a mesma. E muita coisa tem acontecido e a gente não nota o que está acontecendo, vamos dizer assim. Quando a ofensa acontece, a gente não nota o que está acontecendo. A gente fica preso na ofensa e não entende não só a batalha espiritual, mas a nossa responsabilidade mediante a ofensa, né? A hora do prático chegou. Até mesmo, né, para vocês aí que estão aí assistindo e puderem nos ajudar, escrevam aí algumas chaves, alguns princípios, né, algumas coisas para deixar registrado aí para depois, quando o pessoal for ver, for acompanhando, então dá para a gente ver lá os comentários e ver, uau, que frase é essa? Olha que chave é essa, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante, né, pastor, que a gente estava conversando, que tanto em Yokkaichi e aqui em Toyohashi, né, eles falam, né, o pessoal, a gente se gosta... Gêmeas, né? Igreja gêmea, aleluia. Não, mas vocês são mais doidos, né? A gente é mais comportado aqui, né? Com certeza. Mas só que, glória a Deus, né? Por esse coração e tudo. Amém. Mas uma coisa interessante é que a pastora Márcia e eu também aqui em Toyohashi, a gente ministrou praticamente a mesma coisa, o mesmo tema. Descobrimos agora, né? Descobrimos agora, então não foi nada combinado, né? Sim. Então, pregamos sobre ofensa, sobre perdão, né? E com isso, fica mais algo queimando no meu coração de que Deus, ele está nesse negócio, Deus, ele quer falar ao nosso coração, né? E o primeiro tópico, né? O assunto que a gente vai falar aqui é justamente isso, não se deixe parar pela ofensa, porque tem muita gente que tem parado no meio do caminho, né? Sim. Por exemplo, pastor, eu estava compartilhando aqui, né, o pessoal aqui de Toyohashi também, né, com relação, o pessoal ele se acostuma, né, com
com muitas coisas, ele se adapta muito fácil. Por exemplo, né, teve o Covid, a primeira onda, todo mundo com medo, todo mundo aí trancado, né, fica em casa e tal. Aí vem essa segunda, terceira onda, tudo Sim. lotado, o pessoal parece que se acostumou, né? O pessoal que já meio, não tem esse negócio de Covid e tal. Virou o novo normal. Virou o novo normal. E aí que eu estava falando justamente isso, que às vezes, com relação à ofensa, a gente se acostuma a viver de uma maneira que a gente está ofendido e a gente estaciona, a gente para. Por exemplo, uma pessoa que ela acha que foi muito injustiçada, né? Uma pessoa que sente que ela tem uma ingratidão, vamos dizer assim, que ela recebeu isso no coração. Sim. Então ela se acostuma com essa vida ao ponto de eu não farei mais nada para as pessoas, porque as pessoas são ingratas. Se acostumou a viver nessa vida. As pessoas, às vezes, que foram traídas, também, né? Então não confiarei mais em nenhuma pessoa. E ela se acostuma a viver nesse tipo de vida, né? Outra pessoa, só mais duas, né? Rejeição, né? Eu não vou me abrir mais com ninguém, porque eu fui rejeitado. E a pessoa se acostuma a viver fechada. Ou aquela pessoa também que foi decepcionada com alguém, então ela fala, não terei mais expectativa com ninguém. E aí a gente vê muita gente parada nisso, a gente vê muita gente estacionada nisso, a gente vê muitas pessoas, ministérios travados por causa de ofensa. Sim. E as pessoas se acostumam a viver dessa forma, por incrível que pareça, né? Ministérios, então, pastor, dons, por favor, compartilha, né? Aí também, né, pastor? Ministério, dom, talento, tudo fica travado, né? A palavra ofensa vem da palavra escandalizar. Escandalizar na Bíblia, ofensa, a raiz é a mesma palavra. E também significa como se fosse uma armadilha mesmo, já predisposta pelo inimigo, porque a única maneira do inimigo parar a gente é se a gente decidir sair da graça. A graça, ela é um presente de salvação para mim e para você, amém? Nós fomos perdoados pela graça, nós não merecíamos essa graça e ele nos perdoou. E nós estamos guardados dentro da graça de Deus. Então, a ofensa automaticamente nos leva e nos remete para aquele lugar de amargura, para aquele lugar de cobrança. E quando você é ofendido, você praticamente sai da graça. Você entra no justiça, eu quero justiça. Dente por dente, olho por olho. Eu fico esperando alguém me vingar, alguma coisa dar errado com aquela pessoa. É um lugar bem feio, né? Mas todos nós já ficamos. É bem feio, mas a verdade é que nós todos já ficamos nesse lugar uma hora ou outra na nossa vida. Alguns mais e alguns outros. Até que realmente a gente fica acostumado, parece. Eu sei que eu tenho que perdoar. E talvez a gente faça isso até mesmo superficialmente no nosso coração. Que nós não venhamos dar conta que está tão superficial isso, né? A gente só vai dar conta quando a nossa vida, a gente vê mesmo a nossa vida em sequidão, travada nessa ofensa, né? Nessa isca que nós fomos pegos, né? E todos nós conhecemos a Bíblia, é isso que eu falo para você. A gente sabe que a gente precisa perdoar. Mas só saber que precisa perdoar não vai fazer nada. Nós temos que praticar, exercer, como você disse, esse perdão. Às vezes a gente foi ofendido, às vezes a ofensa foi leve, e numa ofensa leve é mais fácil, vamos dizer, a gente lidar com isso. Mas numa ofensa mais pesada fica mais complicado, porque são várias camadas de ofensa dentro do nosso coração, né? Uma pessoa que é um amigo, mas um amigo bem superficial, um colega é uma coisa, um amigo é outra coisa, com quem você confidencia, né? Um companheiro de ministério é outro nível, porque a gente se confidencia, a gente confia, né? Um trabalhador da obra, um marido, uma esposa é outro nível, um filho é outro nível, né? Cada vez a gente vê que um pastor é outro nível. A gente são graus de perdão que a gente vai ter que lidar. E a gente precisa entender, não tem como dar o perdão, sim, você vai favorecer com o perdão, dar o perdão, mas tem coisa que vai levar mais tempo no seu coração, tem coisa que vai levar mais tempo, você vai ter que cavar mais fundo, você vai ter que reconhecer isso, né? Sim. A questão da rejeição, de se fechar, de frieza.
eu queria dar um versículo para você, que foi esse que Deus ministrou no meu coração, queria dar para vocês esse versículo, né? De uma situação que aconteceu comigo essa semana, e foi por isso que eu acabei pregando. Eu gosto de pregar coisas que acontecem comigo. Porque eu acho, assim, que aquilo que eu estou passando pode ser bênção na vida de outra pessoa que eu estou vivendo, né? E uma situação de ofensa, e eu parei e falei, Deus, de novo, eu não quero isso, não quero entrar por esse caminho. Só que na hora que eu fiquei ofendida, ainda eu senti que eu fiquei chateada, que eu fiquei magoada, que eu fiquei ofendida. E eu falei, e eu senti na hora uma frieza que veio no meu coração. Aquela vontade de desistir, de amar as pessoas, o que você falou, eu vou cuidar da minha vida, não quero mais cuidar dos outros, dá problema. Esses questionamentos também vêm no nosso coração, e a gente que está na liderança, e a gente que está, quanto mais alto, vamos dizer, a nossa função, mais de linha de frente nós estamos, maior vai ser a armadilha, maior vai ser a investida do inimigo para parar. E se você tem dons e talentos maravilhosos, que eu creio que você tem, então o inimigo ele também quer parar a sua vida para que você não abençoe os outros com o teu dom, né? E naquela hora que eu senti aquela frieza no meu coração, o único versículo que vinha na minha cabeça era 1 Coríntios 11, 23, e era ceia, né? Esse final de semana, não sei, em Toyohashi, mas também. E eu falei, tá bom, Jesus, é ceia, né? Eu sei que é ceia, né? E a única coisa que vinha na minha cabeça, e eu recebi do Senhor aquilo que eu também te entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça. E esse verso não sai da minha cabeça. Jesus, na noite em que ia ser traído, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. E o Senhor falou para mim, e bem forte, assim, porque eu fiquei bem chateada. A gente só chateia com pessoas, só fica ofendido com pessoas que nós amamos muito, né? Eu pensei que a pastora era super-herói aí, Mulher não, Maravilha aí. Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha de Jesus. A maravilha é ele, eu sou só a mulher. Seres humanos, né? A gente se ofende, né? Sim. A gente se ofende, e porque a gente ama, né? E a única coisa que vinha dentro do meu coração, que o Senhor falou comigo, falou, na noite em que ele foi traído, ele sabia que ele ia ser traído. Né? Ele sabia que ele ia ser traído, mas ele decidiu dar graça. Ele decidiu não permanecer, não tomar aquela ofensa, porque se ele tomasse aquela ofensa naquela hora, ele ia parar de cumprir o propósito que ele tinha, e ele tinha que ser crucificado. Como ele iria morrer? Por amor a muitos, se ele tivesse amargurado, se ele tivesse falado, não quero mais saber de ninguém, eu estou ferido, eu me sinto rejeitado, me sinto traído. Gente, anota aí essas chaves aí, gente. Olha só, se Jesus ouvisse, se Jesus tomasse aquela ofensa para si, ele ia deixar de cumprir o propósito. E gente, foi isso. Ajuda a escrever esse negócio aí, gente, porque isso é muito forte e isso fica para nós também aqui, né? Se a gente pegar essa ofensa, muitas pessoas deixam de cumprir o propósito, né? E foi aí que você falou, e eu estava conversando com você nesse mesmo ponto. Quantas pessoas pararam? E às vezes uma conversinha que parece sem efeito vem de uma maneira tão aguda dentro do teu coração, vem de uma maneira tão forte dentro da tua vida. Aquilo ofende. E eu pensei no osso quebrado, porque um osso quebrado, o médico fala assim, o osso está ofendido. Tem que ter um tempo para curar, tem uma ofensa aí. Algo foi quebrado, a confiança talvez foi quebrada, alguém que falou algo para você, ou mentiu para você, ou mentiu de você, né? Situações que acontecem no dia a dia de qualquer pessoa. Você vai ter uma decisão de dar graças a Deus e entender que tudo ainda, aquela ofensa, também está debaixo do controle do Senhor. Nada vai ser maior do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acho até interessante também que o próprio Jesus fala, é necessário que venham as ofensas, né? Necessário. E às vezes eu fico me perguntando, por que é necessário que venham as ofensas? O que Deus falou uma vez comigo foi que é necessário por quê? Porque isso nos faz, né? É uma oportunidade da gente se tornar mais parecido com Jesus. Sim. Né? Mais em humildade, mais em amor, porque você vai ter que orar e falar, Senhor, me dá um coração para amar e para perdoar.
Sim, sim. Aqui, a teoria daí é fácil, né, pastor? A teoria Sim. a gente está falando aqui, não pare por causa da ofensa. Se você foi ofendido, não pare porque você vai parar de cumprir o seu propósito. Sim. E essa é uma realidade. A gente recebe pessoas aqui na igreja, a gente conhece pessoas que muitas delas foram ofendidas e de fato foram ofendidas, né? E quantos anos se passam e aquilo que era para estar voando e por causa de ofensa acabam, sabe, olhando para estagnando o propósito. estagnando, né? Então, estamos aqui na teoria e aqui para o pessoal que entrou um pouquinho depois, a gente vai tocar em 3 tópicos. O primeiro tópico é aquilo que a gente já fechou aqui. Não se deixe parar pela ofensa, tá? Sim. Então, esse é o primeiro tópico. Segundo tópico agora que a gente vai estar entrando, né? Já foi 20 minutos aqui da nossa live, né? O segundo Passa rápido tópico, mesmo. passa rápido, né? É o que não é perdoar, né? O pessoal às vezes pensa, eu vou perdoar e tal, mas perdoar do jeito dele, mas o que não é perdoar, pastora? Eu posso só voltar atrás um pouquinho? Tá bom. Só um pouquinho. Ai, vamos lá. Assim, quando a gente se ofende, né, em Mateus 24:10, fala que no final dos tempos muitos seriam ofendidos ou escandalizados, né? E aqui tem uma equação, né? O que aconteceu com Judas? Judas, ele ficou ofendido. Por que ele ficou ofendido? Porque as coisas não saíram da maneira como ele gostaria que saísse. Eita. Né? E isso acontece também. A gente fica ofendido às vezes porque as coisas não saíram da maneira como nós queríamos que saísse. E a gente muitas das vezes guarda esse tipo de ofensa. Só que em Mateus 24:10 ele praticamente dá uma equação para nós. Ele fala, nos últimos tempos, muitos serão escandalizados ou ofendidos e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão uns aos outros. E surgirão falsos profetas que enganarão a muito. E porque vai multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando eu guardo a ofensa, eu abro lugar para eu trair o meu chamado. Uau. Que é o que eu falei sobre Jesus. Jesus sabia do propósito, da missão e do chamado de vida dele. Então, como você disse, é necessário que coisas aconteçam. Até mesmo para que o nosso coração seja aprovado e que quando a gente for ser, vamos dizer assim, vamos crescer na fé, vamos alcançar outro nível, é necessário a gente lidar com essas situações dentro de nós. Entender que nós não somos super-heróis, que nós precisamos todo dia clamar misericórdia, graça, de ter um coração como Jesus. Nós precisamos... não temos controle do que as pessoas vão fazer conosco, mas nós temos controle de como nós vamos reagir com as pessoas. Agora, se eu continuo tratando a ofensa também de uma maneira superficial, não tratando a ofensa da maneira como ela deve ser tratada, acaba que eu acabo traindo o meu chamado, ou traindo pessoas, ou traindo alguém, porque eu guardo aquele rancor e aquela ofensa no meu coração. E muitas vezes a gente fica odiando a gente mesmo, aí fica com raiva da gente mesmo, por que a gente não sai da mesmice? Ou outras pessoas a gente tem a tendência de culpar, é por causa daquela pessoa que me fez aquilo, que eu estou nessa situação, é por causa daquela circunstância. Se não fosse aquela circunstância, eu estaria livre, eu estaria num patamar maior, eu estaria fazendo ou exercendo alguma coisa, estaria de uma maneira melhor. E quando surgem os falsos profetas, quando nós começamos a escutar vozes que dizem que é melhor desistir, é melhor parar, é melhor ficar do jeito que está, né? Ou então, sai fora, abandona isso, não funciona para você. Olha, tanta gente te machucou, você está tão machucado, é a voz ali de uma pessoa acoitando o seu ego e a autopiedade dentro do seu coração, que nesse momento que a gente está ofendido, a gente quer sim que todo mundo tenha dó da gente. Sim, não sim. É verdade? E isso traz um esfriamento no nosso amor, traz um esfriamento dentro do nosso coração. E é onde o diabo ele quer te amornar, ele quer me amornar, ele quer me esfriar, ele quer te esfriar, ele quer congelar os nossos dons e talentos, chamado propósito e a visão. A gente fica parado e perdido. E aí, agora a gente vai ter que entender que se nós somos feridos, nós temos que ser o que não é o perdão. Perdão não é esquecer, fazer de conta que eu já esqueci, já passou. Ó, a pastora já entrou no segundo tópico já, hein? Entrei.
Ó, entendeu? mas só que, pastora, só para, olha aqui, né, o irmão Douglas aqui, Douglas Silveira, aí de Yokaite, eu acho, né, ó. A ofensa revela a nossa humanidade, o perdão revela a ressurreição, a Amém. vida no espírito, né? Forte, hein? Sim, Gente, obrigado. forte. Realmente, a multiforme sabedoria, ela é manifesta pela igreja. A igreja é todo Sim, mundo aqui, então todo mundo junto aqui, né? Então compartilha aí essas chaves aí, né? Essas pérolas aí preciosas, né? Que Deus entregou para a igreja, né? Então, não se deixe parar pela sim. ofensa, né? Não vamos parar, né? E vamos continuar, vamos prosseguir, né? Tem até um livro, né? Que chama A Isca de A isca de Satanás, né? Satanás, É um livro exatamente. que a gente encoraja realmente o pessoal ler também, que é um livro que abre muito nossos Fala. olhos, Uhum. né? E a gente realmente, para nós cristãos, né? Nós entendemos que o morrer é lucro, né? Porque nós estaremos na eternidade com o Pai. Mas só que Satanás também sabendo disso, tem momentos Sim. onde em vez de tirar-nos a vida, não, ele ofende e um soldado, Uhum. né? Não Uhum. que é vamos dizer, um atrapalho, alguma coisa assim, mas, né? Acaba Uhum. querendo ou não trazendo uma lentidão no processo, Sim, no exército de Deus também para sim, poder nos mover aí naquilo que Deus quer. Então a gente tem que chegar num nível onde a gente aprenda a não se sim, ofender, né? Um exato. nível de fé, um nível de descanso, de confiança, de maturidade e de não se ofender. A gente tem procurado criar isso aqui em Toyohashi, não tem sido fácil, né? No Uhum. sentido que É a gente verdade. precisa aprender a conversar e entender que a gente quer o melhor para cada um. Sim, Nós não somos ditadores, nós não somos faca na caveira daquele jeito, né? Dois pés no peito, mas sim, a gente precisa falar algumas situações no qual nós estamos vendo em cada uma das pessoas, dos obreiros, enfim, e ter essa conversa madura, né? sim. E ao ponto também deles poder ter essa liberdade, também a gente, enfim, criar essa cultura de não se ofender. E não se Nós somos ofender. irmãos e queremos construir isso. Então a gente não pode parar por causa da ofensa, né? Sim. E Agora sim, quando. Bora? agora, vamos pro 2 ou volta para um de novo? Vamos pro dois, Vamos pro né? 2. Então, o que não é perdoar, pastor? O que não é Ah, perdoar? Porque, por exemplo, às vezes a gente fantasia muitas coisas, a gente encobre muito o eu, né, com mecanismo de tanto defesa como de de ataque. autoproteção. Isso, né? Então a gente pensa que a gente perdoa, mas não, a gente está se escondendo atrás de alguns Sim. mecanismos, né? Os Então, mecanismos do medo, inclusive, que quando você está ofendido, você pode ser governado pelo medo de ser ferido novamente. E hum, aonde te leva a se autoproteger, como você disse. Você se isola, levanta um escudo de proteção nos seus hum, sentimentos, emoções, e Deus já não é mais o seu Senhor protetor. A bandeira sobre você já não é mais o amor dele. Você é como se você não acreditasse que ele possa te proteger. E você passa a governar a sua vida. Você passa a se proteger. Então, geralmente, a cansa, né, pessoa pastor? ofendida. Hã? E cansa isso, hein? Cansa. A pessoa Tentar se ela se torna proteger cansa, hein? fechada. Hum, Ela se torna uma ostra, né? uhum, Querendo ali se curar sozinha. Só que depois a gente vai chegar nessa parte que não tem como a gente se curar sozinha. Como essa live é multiforme graça e sabedoria, né? hum, Existe uma multiforme graça no corpo de Cristo para que flui cura de pessoas. Por isso que está conectado, está dentro no corpo de Cristo, fazendo parte, sabendo que você faz parte, você é parte, que você tem o seu tempo de cura, mas você também tem o seu tempo de levanta, toma a tua cama e anda. Isso é muito necessário a gente entender, né? hum, Quando a gente está ferida, a gente é fácil cair no vitimismo. Eu não estou querendo diminuir a dor de ninguém aqui, porque ano sim, passado sim. para mim foi um ano de feridas profundas na minha alma. Você sabe, né? Hum, Passou junto comigo, hum. né? Eu passei um tempo com as suas feridas, com os seus problemas, te ajudando. É, Depois vocês me ajudaram. pastor E, Fábio, pastora Márcia, ó, só ajudando a e, curar nossas feridas aqui, e e depois a gente vai vocês ajudando a as outra, né? nossas, porque Deus é maravilhoso, Deus é Glória a Deus, tremendo, né? né? Gostoso isso. É isso que é gostoso, a gente saber que somos humanos, sim, decidimos, como disse ali o Douglas, decidimos optar pelo perdão, pela vida no espírito, não Hum, ficar no nível da carne. E isso que é o perdão. O perdão não é você fazer de conta que nada te aconteceu. Ah, tudo bem, já passou, não doeu. Não é fingir,
Não é fazer de conta que não foi tão profundo, que não machucou. Também não é mascarar a sua ferida, porque você quer demonstrar um nível de fé, um nível de... Ai, não, ninguém me ofende. Eu já cresci, já amadureci. Não é uma verdade isso. E também não é agir como se fosse fácil perdoar, porque a nossa natureza carnal, quando ela está ofendida, a nossa natureza do o eu foi ofendido. Geralmente uma ofensa, ela vem direto na sua identidade, ela vem querendo mexer na tua identidade, no seu valor, às vezes como pai, mãe, esposo, cristão, entendeu? Vem colocando em xeque algumas coisas que a gente tem hora que a gente vai olhar e vai falar, poxa, tô machucado, tô ferido, tem que ser verdadeiro, né? Porque aquilo que é mascarado, Deus não pode trabalhar, mas naquilo que é a verdade, ainda que a sua verdade seja horrível, e você tem que dizer para Deus, Senhor, realmente, tá difícil de eu perdoar, eu preciso do teu coração, eu preciso da tua graça, eu decido perdoar, mas na verdade eu não tô conseguindo sentir isso, eu decido, é uma decisão da minha vontade, porque eu tenho fé na tua palavra e eu tenho fé na tua proteção, que tudo está debaixo do teu controle, como diz a palavra de Deus, né? Pastora, até mesmo nessa parte, né, a gente está comentando sobre a gente fingir que nada aconteceu, né, fantasiando, né, por exemplo, uma criança que nega dor, fantasiando sempre uma família feliz e tal. Sim. Ai, que bonitinho, nossa, que criança forte, tudo. A vida se torna uma fantasia, né? Então a pessoa lá na frente, ela pode se continuar nessa vida fantasiando todas as coisas, pode resultar numa pessoa mentirosa lá na frente, se tornando uma pessoa envolvida com drogas, masturbação, ou até mesmo lá na frente, até numa pessoa suicida, né? Porque tudo é uma fantasia. Então, é muito perigoso essa parte de entender o que não é perdoar. Perdoar não é falar que fingir que nada aconteceu, passar um pano por cima. Não, precisa ser resolvido, né? Sim. Né, criar essa realidade alternativa que não pode acontecer. Né? Eu gostei do que a pastora disse aqui, ó, aquilo que é mascarado não pode ser trabalhado, mas aquilo que é revelado, né, pode ser trabalhado. Então a gente precisa... Que é o princípio da palavra, ande na luz como ele na luz está. E aí você tem paz um com o outro, e aí você perdoa um ao outro, e você vive na luz. Então não é uma negação, porque muitas pessoas pensam que o cristianismo é suprimir emoções e sentimentos. E eu costumo dizer que você suprime um sentimento, uma emoção, jogando tipo assim, eu sou crente, então agora eu tenho que botar aquela cara de tá tudo bem, ninguém me ofende, eu sou uma pastora feliz, eu sou um líder feliz, amém? Não, a gente vai ter ofensa, independente de função, independente de onde a gente estiver, o que estiver fazendo, nós vamos ter ofensas na nossa vida, né? E ser verdadeiro primeiro com você mesmo. Por que eu estou irritado? Porque você precisa entender que tem sintomas. A irritação é um sintoma. A vontade de não ir no culto é um sintoma que você está ferido com alguém da igreja. Fala, Jeová. Entendeu? Esses são sintomas. Ah, perdi o meu propósito. O que você quer fazer com a sua célula? Não sei. O que você quer fazer na igreja? Não sei. Não quero fazer nada. Eu só quero escutar a palavra e ficar sentado aqui. Isso é sintoma de uma pessoa que está ferido, que está machucado e talvez não está sendo verdadeiro consigo mesmo, porque trabalhar a ferida dá trabalho. E às vezes, né, e às vezes a gente só lidar com o sintoma, né? Tem que vir na igreja, mas não quer, mas tem que vir. E só lidar com o sintoma. E os grandes erros que muitas vezes nós cometemos é lidar com sintomas e não com a causa, né, pastora? Sim. Né? Então aqui que a gente entra nessa parte aí que é como perdoar, como exercitar o perdão, né? Que nem a pastora já falou um pouquinho aí, né, a respeito disso, né? Que eu preciso reconhecer, eu preciso ver, né, realmente como eu estou, qual é a minha realidade, qual é o meu sintoma, para mim, assim, né? Desenvolver e ver onde está a raiz para realmente ser liberto de tudo isso, né? Na parábola do credor incompassível, ele fala que porque ele não deu a graça que ele recebeu para aquela pessoa, ele cortou o fluxo de graça na vida dele, né? Aquele homem, ele foi perdoado primeiro de uma dívida terrível, enorme. Cortou o fluxo de graça. Gente, vai escrevendo aí essas pérolas aí, ó.
Aí o que aconteceu? Quando ele encontrou uma pessoa que ele tinha que estender a mesma graça do perdão que ele tinha, o perdão imerecido que ele tinha recebido, um presente de salvação, um presente de libertação. Quando ele tinha que perdoar um outro, ele vai e gruda no pescoço daquele outro. E é como se ele estivesse cortando o fluxo do ar da vida do outro. Você tem que me pagar. Só que, na verdade, quando a gente segura o perdão, a gente corta esse fluxo da graça na nossa própria vida. Geralmente, as pessoas que estão com problemas nessa área de perdão, elas não ouvem a Deus claramente. Estou falando, Deus não ouço mais a Deus, fica perdido. Por que será, né? Aquele escudo que ele levantou em relação às pessoas de não confiar, de não amar, de não andar outra milha, de não perdoar, de não estender o amor e a graça, corta na vida dele, porque o Senhor fala, aquilo que você perdoar, você vai ser perdoado, aquilo que você não perdoar. Se você for julgado, você julgar, você vai ser julgado. Se você perdoar, até o versículo ele fala, Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e vão te soltar. Ou seja, aqui a gente vê que ele foi solto, mas ele não soltou. E a palavra perdão no grego significa deixar ir. Ele tinha que ter deixado o outro ir como ele recebeu aquela graça da liberdade na vida dele. Ele não deixou. Porque a gente se prende muito no tamanho do que fizeram com a gente. E eu repito o que o pastor Cote fala, não importa o que fizeram com a gente, mas o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram com a gente. Nós estamos crescendo em graça e perdão e amor, ou nós estamos ficando isolados, deduzindo coisas e levantando artifícios para nos proteger de qualquer coisa. Quando nós nos protegemos de ser ofendido por outra pessoa, nós também nos protegemos de ser curados pelo amor de outras pessoas. Se alguém te ofendeu, Deus vai levantar uma pessoa para ser uma bênção e te curar. E nós entramos nessa parte agora, né? Que já está acabando. Para perdoar. A gente tem mais 20 minutos. Para perdoar. Como que eu faço para perdoar? Era o que a gente estava comentando. Eu dou uma equaçãozinha chamada RAP, né? Não é o rap da música, mas é o RAP. RAP, né? RAP, qual o segredo desse RAP aí? Anote aí, gente. RAP. É o RAP. Reconhecer e lidar com a ferida. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que feriu sim, que machucou sim, que foi profundo sim, que foi traição sim. Que não é fantasiar, né? Não é fantasiar, que foi só uma coisinha e já tá perdoado, já esqueci. Não, eu já perdoei. Não. É você entender que você tá tendo irritação por causa dessa dor, você mudou o seu comportamento, mudou a sua maneira de ver as pessoas, mudou a sua maneira de olhar o corpo de Cristo, mudou a sua maneira de olhar o seu pastor. Os relacionamentos, eles não estão estreitando mais, eles estão mais longe. Você perdeu, desanimou. Tudo isso a ofensa vai trazer, porque ela vai te prender. E como a gente estava falando, é uma armadilha, ela vai te matando pouco a pouco, como um animal. Sim. Um bicho que fica preso numa armadilha, ele vai morrendo, escoando a vida dia após dia. A vida que escoe, que sai, é a vida de Deus. Ela vai embora e entra amargura, rancor. E em Hebreus ele fala, cuidado. Ele fala, cuidado e cuidem-se uns aos outros. Eu tenho que cuidar de você, aquilo, você tem que cuidar de mim. Sim. Amém? A gente tem que cuidar um do outro e falar, nossa, irmão, isso que você está falando, você está magoado, você está machucado, você está ofendido. Isso que entra o corpo de Cristo, como você disse, com amor. Isso não é normal, você está preso na ofensa. Eu preciso te ajudar, eu quero te ajudar. E o outro tem que ter humildade de entender, realmente, não paro de falar nesse assunto. Então, com certeza, eu estou ferida, eu estou magoada, e é hora de eu deixar ir. Me ajuda, ora por mim, ora comigo, né? Me ajuda nisso. Porque o corpo de Cristo, ele se cura e se ajuda assim. Então, quando eu entendo isso, quando nós entendemos, a gente precisa entender, doeu. Foi um baque na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida. Eu não esperava que isso acontecesse, que essa pessoa fizesse. Mas mesmo sabendo disso, né, eu exponho a minha ferida. O RAP, é o RE, é expor a ferida. Em primeiro lugar, é o que eu falei, a Deus. Falar a sua verdade para Deus. R-E-P. EP, não o rap. Tá. Entendi. Eu já tinha escrito errado aqui já. É o R. Reconhecer
Reconhecer e lidar com a ferida. Geralmente, Reconhecer. eu faço isso sozinha, né? Eu entendo, eu preciso ser transparente, verdadeira com Deus. Doeu, machucou. Senhor, me arregaçou isso. Não esperava que Por enquanto é algo viesse. individual, então. É Por algo com enquanto Deus. é algo com Com Deus, sim. Deus, né? E o E, que a gente já entra automaticamente no E, que é eu reconheço que eu estou ferida, eu preciso reconhecer a profundidade dessa ferida, Sim. dessa ofensa, e agora eu preciso expor essa ferida para Deus, falar o nível que eu estou, né? O que quebrou dentro de mim, aonde a minha identidade entrou em jogo, aonde aquilo me marcou, aquilo feriu, né? E nessa hora eu não tenho que expor só para Deus, eu tenho que procurar uma pessoa que possa me mentorear, um cristão muito mais maduro do que eu, né? Que não vai tomar as minhas dores, porque tem gente que se ofende com a ofensa do outro. Se for cristão, se for um cristão que não é maduro, não for um líder, talvez, ou um mentor, né? Ou um pastor, ele vai ficar ofendido porque você ficou ofendido. Vai ajudar e fica ofendido. Misericórdia, Exato, né? fica ofendido. Porque você toma a ferida. Então, tem que ser uma pessoa que ela está centralizada em Deus, ela saiba separar, ela já tenha, ela seja cristã de fato. Porque se a gente falar com uma pessoa que não souber administrar, nós vamos estar expandindo a ferida, nós vamos estar, o que agora falando, contaminando outra pessoa com a nossa ferida. E com a nossa justiça própria, e com o nosso vitimismo, porque afinal de contas, a gente está escutando um lado da ferida e a gente ficou totalmente ofendido. Então, falar com uma pessoa que seja mais maduro que você, que possa te levar em Deus a liberar perdão, porque precisa de uma pessoa ali para testemunhar com você e depois te mentorear no sentido de como que você tá melhor, né? Tá precisando de oração? Vamos conversar, vamos lá, se for uma situação onde é para existir uma reconciliação, essa pessoa então também pode ser um homem de paz, uma mulher de paz que vai reconciliar. Se nós não estamos falando aqui de um abusador e uma pessoa abusada, né? Mas estamos falando de casal, alguma situação nesse sentido, que é onde há irmãos em Cristo, onde há uma ofensa que dá para você reconciliar e dá para andar junto ainda, né? Porque tem coisas que a gente sabe que não tem, né? O perdão acontece, mas não andar junto e continuar, entendeu? Sim, tem coisas que não tem como, né? A gente tem exemplos disso na Bíblia, né? Então, tem horas que você perdoa, o seu coração, o perdão, você precisa entender que o perdão é para você não ficar amarrado, não ficar na armadilha, não ficar com esses sentimentos de rejeição, não travar dons e talentos, muito menos o teu chamado e o teu propósito de vida. Né? É para que então, um rio de água viva não pare de fluir na sua vida. Então eu reconheço, eu exponho, agora coloco para fora. Sim. E o P, que é o perdoar o ofensor. Perdoar. E também a situação causada pelo ofensor. Muitas pessoas eu vejo que elas... Você já perdoou teu pai? Sim, eu já perdoei o meu pai. Mas por que você está aqui no Japão? Porque meu pai faliu, todo o dinheiro que eu tinha investido no negócio, meu pai faliu. Então ele veio, ele perdoou o pai, a ofensa, o erro que o pai fez, mas não perdoou a situação que ele está vivendo. Então ele chega aqui no Japão, ele não prospera. Porque ele ainda está preso na situação que causaram. Nessa hora, é muito fácil também da gente, por causa da situação, ser uma situação crítica, ser uma situação que nos levou a estar numa, vamos dizer assim, tem um dolo onde eu estou pagando uma dívida, entendeu? Eu perdi algo, perdi alguém. É muito complicada essa situação, porque você está preso agora na situação. Talvez a pessoa você até perdoou, que te roubou, que te tirou, mas está lá emaranhado na situação. E aí você trabalha, faz o que tem que fazer e não entende porque não prospera em todos os níveis, porque você ainda está preso naquela situação. Aquela situação, na verdade, ela se tornou maior do que Deus, ela se tornou o seu Deus. Se aquela pessoa não tivesse feito aquilo, eu não estaria nessa situação, eu não estaria pagando, eu não estaria aqui fazendo isso que não tá bom, entendeu? Então você tem que render a Deus, entender que nada é maior do que o Senhor. Nenhuma situação, nenhum ofensor pode destruir a sua vida, a não ser se você guardar e reter o perdão. Isso pode destruir a sua vida. Pode gerar, inclusive, doença, né?
Uma coisa que eu achei também bem, assim, interessante, uma coisa que eu ouvi a respeito do perdão, é que, assim, sobre ofensa principalmente, assim, também, né? Porque uma vez que eu fui ofendido em certa área, na área que eu fui provado, geralmente é nessa área que Deus vai me dar autoridade maior para Exato. usar no reino de Deus, né? Então é muito lindo quando a gente usa esse Sim. rap, né? Usa o reconhecer, usa o expor, porque colocar para fora é muito Sim. difícil. Então eu lembro, né, com o pastor Fábio, com a pastora Márcia, sabendo do nosso coração, a gente colocou tudo para fora, né? Isso. Expôs aí tudo para fora e tudo, né? Foi principalmente para homem também, sabe aquele sentimento, né? Eu vou falar da minha vida, eu sou homem aí e tal, né? Mas então, falando, né, para os pastores e tal, e a questão do perdão também, porque ao mesmo tempo que foram pessoas que te feriram, serão também pessoas que vão trazer cura ao teu coração. Sim. Aí é o corpo de Cristo, é o coletivo. Então foi muito Sim. lindo, porque sim, né, assim, até agradeço aqui publicamente, né, não sei se todos sabem, né, pastor Fábio, pastora Márcia, assim, nos ajudaram muito nesse processo de perdão também, né, no qual foi realmente isso, foram pessoas usadas para trazer cura também para o nosso coração, né, teve, assim, muitas situações, né, onde eu até estava conversando justamente hoje com a Keila, no aconselhamento que a gente teve dias que daqui de Toyohashi até Yokai tinha 2 horas e meia de viagem, né? E foram 2 horas e meia de silêncio, silêncio total. Eu não vou falar nada, tô bravo, tô bravo. É aquele silêncio que corrói, né? Nossa, você quer falar, você fica inquieto e chega lá, vomita tudo, né? Expõe, reconhece, olha, precisamos de ajuda, expõe. Depois lá a gente é ministrado, Sim. né? E glória a Deus que é como se fosse uma cebola, assim, né? Isso. Foram camadas, né? Assim, As a professora camadas. até falou também no início sobre essas camadas aí, né? Que, assim, era algo meio que semanal, né? Era Sim. tirado camada. E cada camada da cebola era uma lágrima que era derramada, né? Aí depois na outra semana de novo, mas aquilo foi depois a cada 15 dias, a cada Sim. mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, foi tirando a cada vez, tirando Sim. algumas camadas até que a cebola acabou. A Exato. cebola acabou e tipo, Descascou todinho. descascou a cebola, né? Descascou a cebola e você se torna uma pessoa livre, então. Agora Sim. você lembra da cebola, mas não derrama mais lágrima, não te dói Exato. mais, né? Então, é respeitar o processo, porque às vezes a gente dá uma recaída e a pessoa pensa, eu não perdoei. Você não perdoou. Não, Não. É respeita o processo. processo. Respeita o processo de, como foi falado aí também, nós somos humanos também, mas entendemos que o amor de Cristo, eu gostei aqui também, ó, o irmão Douglas aqui, ele tá inspirado aqui, eu também, deixa eu ler aqui o que ele escreveu aqui, ó, só o Espírito Santo nos capacita a perdoar o Sim. imperdoável. Isso. Gente, é filósofo. Não, olha só. Não, é claro que tem vários aqui, vários homens de Deus, mulheres de Deus aqui, né, que estão comentando, vários comentários muito bons aqui, gente, que tem nos edificado muito, né? Amém. Então, é muito interessante quando a gente pega tudo isso e vamos, então, exercitar o perdão, Sim. né? É dolorido, é um processo, mas vai valer a pena, né? Vale a Porque pena. eu vi lá em Mateus capítulo 5 também, pastor, lá fala assim: felizes são os que choram, Sim. felizes são os que promovem a paz, felizes Sim. são os mansos. Eles são felizes, é isso que a Bíblia diz. Então, será que a gente vai escolher ser infeliz, Sim. né? Ali promovendo ira, promovendo tudo isso, Contenda, né? contenda? Não, seja feliz, entra no lugar onde você literalmente, Sim. o eu está morto, está crucificado com Cristo, né? Sim. O morto, sabe, sim, ele quer fazer a vontade de Deus, né? Sim. Quem está Então, ferido fere, né? Aí é a consciência de entender que se você está ferido, você vai ferir. Como eu disse, o comportamento muda, essa foi uma tapa na cara. Quem está né? ferido, fere. Hoje, Não tem como. ai Não tem Deus. como. Escreve aí, gente. Digita esse negócio aí. Quem Outra tá coisa é ferido, que as fere. doenças, elas também, a porta que você abre para amargura, para a raiz de amargura, como eu disse em Hebreus, ele fala que a raiz de amargura brotando. Então eu entendo desse versículo algo. Se vai brotar uma raiz de amargura e contaminar muitos,
com aquilo que é o meu ponto de vista errado, com a dor da minha ferida, com a dor da minha mágoa. Eu entendo que quando eu fui ferido, fui ofendido, isso não está do lado de fora, ela ainda está bem do lado de dentro. É o que acontece, às vezes a pessoa fica ferida, ela incuba aquela dor. Ela começa a mudar o comportamento, como a gente falou, se autoproteger, mas aquilo está lá dentro, amargurando, a raiz ela está crescendo para baixo. Quando ela sai para fora, ela é vista, aí já era, contamina muitos. Porque aí só sai amargura, só sai rancor, só sai julgamento, apontar de dedo, crítica. A gente se torna uma pessoa tão que abre a porta para todo mundo chegar, a gente se torna uma pessoa arredia, a gente se torna uma pessoa que julga, e porque a gente se julga, a gente é julgado, e assim vai, né? Claro, foi o que o Douglas, ele falou, só pelo Espírito Santo, e o que eu mais gosto é que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Espírito da verdade. Ele é o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da verdade, ele só trabalha na tua verdade, né? Então, quando eu admito que eu estou ferida, eu abro o caminho para a minha cura, para o Espírito Santo vir e curar. Se eu mascarar, não tem como nem o Espírito Santo trabalhar nessa área da minha vida. Eu, como uma cristã, que eu sei a palavra, eu preciso entender. Eu fui perdoada, agora eu preciso decidir deixar ir. Eu preciso permitir o Espírito Santo fazer essa obra curadora na minha vida. Não travar a graça na minha vida, mas perdoar o ofensor. Como você disse, descascar a cebola, né? Que eu dei o exemplo para você. Cada um tem que descascar a sua cebola, mas o bom é que a gente não precisa descascar sozinho. A gente tem outras pessoas para nos ajudar nesse processo maravilhoso do perdão, né? Pastora, né? 50 minutos aqui, a gente está quase finalizando, né? Mas a irmã Miriam também colocou lá em cima a respeito de liberar, sim, pedir perdão a Deus, liberar perdão, tudo, mas também tem aquela tipo de pessoa de perdoar a si mesmo também, né, de algumas situações. E aqui eu estava anotando aqui, de uma vez que a gente também falou em algumas lives, acho que é quase no início aqui, da Escola do Quebrantamento, né, onde quem ofende também, quem trouxe ofensa no corpo de Cristo, quem trouxe ofensa ali, a pessoa ela vai passar por um processo de quebrantamento, né? Sim. E aí são 4 provas, né, que esse ofensor, ele passa para depois ser restituído à autoridade e ele de fato entender, uau, Deus restituiu, Deus me perdoou de fato, Deus restaurou todas as coisas. Primeiro, que quando Davi, né, falar bem rapidinho aqui, Davi, ele então ele peca, né? Davi ele peca, então ele tenta esconder e Natan, o profeta Natan vai lá, então aponta o dedo ali e fala, olha, você esse cara que tá errado, você é o cara que errou. Então ele passa na primeira prova, que é a prova da reputação, ele rasga suas vestes e fala, sou eu realmente pequei, eu reconheço, então mesmo sendo rei, ele se expõe, né? Depois reconhecer a ferida. Aí depois, tá indo bem, reconheceu já é um bom caminho. Mas depois também, ele perde a posição de rei. Deus permitiu que ele saísse, então, ali, Deus permitiu algumas situações, então ele passou na prova da reputação. Ele não ficou brigando, não, se expor isso, eu vou perder a minha posição, eu vou perder as coisas que Deus me deu, entre aspas, a promessa de Deus. Né? Então, ele se submete ao tratamento de Deus, né? E depois ele vai na prova de Simei. Simei é aquele famoso farofa no ventilador, né? Você queria apedrejar. Você mesmo, você que fez isso, você que fez. E todo mundo tá sabendo, a cidade toda tá sabendo. Olha, pois ele. Né? E ele fala, e Davi ele fala assim: Deus permitiu isso acontecer. Se Deus está permitindo, deixa ele fazer. Então, às vezes, a gente, nessa prova aqui, tem muitos que desistem, né? Já chega, já perdi, já foi minha reputação embora, né? Já perdi minha posição, agora todo mundo fica falando, já basta, meu. Eu não nasci para isso, não, né? E aí não quer passar por esse processo. E por último, a prova de Absalão, né? Que mesmo alguém que tomou e fez tudo isso por ele vai lá e intercede, né, por Absalão. Então, quando ele chegou nesse nível, então, olha o Douglas de novo aparecendo aqui, ó. Davi amava mais a Deus do que o trono. Olha só, aleluia. Né? Então, Davi passou nessa prova também. Depois de ele passar todo esse processo, ele é restituído no seu
chamado no seu posto ali, Sim. e realmente ele foi perdoado por Deus, né? Ele foi realmente restituído tudo aquilo que, enfim, ele tinha perdido naquele tempo. Então, faz parte do processo. Faz Perdão, parte. ser perdoado, Sim. ofensor, ofendido. Para tudo, Deus tem um processo, Um um caminho. processo. É. E agora falta saber que processo você que está ouvindo a gente está, né? Se está no É, começo, se está no sim. meio, se está no fim, eu quero te encorajar a manter o processo, a continuar no processo, né? E que a gente possa ter colaborado com a sua vida aqui. Mas eu sei que são situações realmente que aparecem no nosso caminho. E como o Akira falou, coisas são necessárias acontecer para nós, para provar o nosso coração para nós mesmos. Tem Sim. uma época na nossa vida que a gente acha que a gente está tão santo, está tão aprovado já, que você fala, Glória. tô no manto, né? Aí acontece uma situação para falar assim, terra, né? Aham. Terra, volta, né? Você é humano, você depende da graça. Se não for a graça do Senhor, nós não temos como continuar. E a gente se humilha, e a gente se quebranta, e a gente vai para o pó, porque, como você mesmo falou, é um processo, né? Às vezes é um processo de alguns dias, se a ofensa ela é leve, alguns dias e está tudo bem. Depende do parentesco, do nível, se é casamento, se é filho, se é gente dentro da casa. Quanto maior a entrega, o investimento, o amor que foi entregue, maior vai ser a ferida, mas também maior vai ser a glória da segunda casa, maior vai ser a restituição do Senhor. Quando realmente você perdoar, você vai falar que você vai entender para você mesmo, nossa, eu não sei como eu passei isso, foi a graça do Senhor, e olha quanta coisa foi transformada dentro do meu coração, quantas coisas o Senhor transformou nesse processo na minha vida, né? E A vale a gente pena, né, cresce. pastora? E vale a Vale. pena, por mais que às vezes eu lembro quando eu ia em Yokaite, pastor Fábio, eu lembro todas as vezes ele falava para mim, Akira, a graça de Deus é suficiente. Pô, mas toda vez falar isso, meu Deus, a graça de Deus é suficiente, que é isso, tal? E realmente a gente vê, a graça de Deus ela é Sim, suficiente, ela sempre nos ajuda, ela sempre nos capacita, sim. a passar por esse processo, né? Sempre nos dá um recomeço, né? É aqui, ó, em Deus, enquanto se respira, sempre há uma chance de Sim, recomeçar, renunciar à dor, ferida, né, e mergulhar no mergulhar no Espírito Espírito. e ir para a nova vida. Olha aí, ó, o pessoal de Amém. Ocarte é tudo mergulhado no Espírito. Olha, eita, Amém. Jesus. É, Amém. tem que Glória a fazer Deus. uns intercâmbios maiores aí, antes a gente Né? fazia tanto aí, né? O pessoal de Precisamos, temos Ocarte glória. vinha em peso aqui em Toyohashi, né? Né? Precisamos, e vice-versa, né? Faz tempo que vocês Muito bom. precisam vir para cá. Glória a Deus. Mas Mas, tá bom. pastora, 2 minutinhos praticamente para acabar. Só fazer uma oração rapidinha. A pastora pode Vamos. orar, então, pelas vidas que vão ouvir ou que estão ouvindo também para a Amém. gente encerrar? Amém. Vamos lá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, meu Deus, por essa live, por essa conversa, por estarmos entre amigos, Senhor, entre a igreja do Senhor Jesus, tão amada, tão preciosa. Senhor, nós queremos reconhecer que situações na nossa vida não foram bem. Queremos, Senhor, meu Deus, juntamente com os irmãos que vão nos ouvir, tanto agora como depois, Sim, Senhor, Pai. meu Deus, que se há alguma ofensa, que ela possa ser reconhecida. A dor da traição, a dor da quebra de aliança, as dores profundas daquilo que foi retirado, daquilo que foi rompido. Senhor, nós não queremos mascarar a nossa dor, nós não queremos mascarar Deus. a nossa Ajuda, ferida e Senhor. dizer, já está resolvido, já está resolvido. Nós não podemos tratar superficialmente a ferida. Se nós entendemos que os nossos comportamentos, a nossa vida, ela não mudou para melhor, então é porque estamos retidos ainda, estamos amarrados ainda, e hoje nós clamamos por libertação, Liberta, porque Senhor. nós Em nome de tomamos uma Jesus. decisão, Senhor, ouvindo a Oh, Tua palavra e Deus. sendo responsivo à Tua palavra. Senhor, Senhor nós Deus. queremos decidir perdoar, não pelas Amém. nossas emoções, mas é uma decisão, porque quando nós Amém. decidimos estar debaixo dessa cachoeira de graça, então o Sim, Senhor nos capacita para que esse perdão ele se fortaleça, ele se amém. concretize, Senhor. Nós queremos perdoar os ofensores, pessoas Amém. que vieram contra nós, que se levantaram contra nós, que retiraram algo de nós, que Amém. mentiram.
Senhor, meu Deus, circunstâncias adversas que Amém. talvez algum dos teus filhos possa estar passando, nós queremos render a Ti, Amém. reconhecer e expor. E agora, Sim. Senhor, decidir perdoar, decidir deixar ir, né? Sim, Pai. Amém, Jesus. Nós decidimos liberar agora e declarar que essas pessoas não Amém, nos que haja devem mais libertação. nada, que não há dívida mais de amor para conosco, eles não nos devem mais nada. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Porque o Senhor disse isso para mim e para nós na cruz do Calvário. Senhor, você não deve mais nada, você tem a graça, você tem o dom da salvação. Amém, Deus, obrigado. E hoje, mediante a tua graça, nós queremos liberar os nossos ofensores e, Senhor, prover um tempo de reconciliação com muitos. Amém. Prover Amém, Deus. conserto, Senhor. E se não puder haver um andar junto novamente, que haja liberação agora no mundo espiritual. Libera, que Senhor, vidas sejam curadas agora no espírito, na alma, mas também no corpo, de toda irritação, de toda depressão, de toda doença, de toda doença psicossomática, de toda irritação, de todo maus tratos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, traz paz no coração, libertação, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, pastor. Aleluia. Oi, mas glória a Deus. Glória a Deus. Cremos que muita coisa Deus fez, né? E obrigado por você, né, que tem aí nos acompanhado até esse horário. Passamos aí um minutinho, mas não tem ninguém depois dessa live aqui, né? Então, estamos em paz, né? Amém. E se alguém ficou ofendido, né? Então, que seja aí, né, liberado aí o perdão também, né? Amém. Mas não tem ninguém depois da gente, né? Mas toda quinta-feira estamos aí nessa live multiforme, né? A cada semana sendo abençoado e sendo compartilhado um pouco dessa sabedoria. Amém? Obrigado, pastora Márcia, mais uma vez. Desculpa, né, por esse tempo. Faz parte. Deus abençoe. Amém. Amém. Mas, glória a Deus. Saiu tudo, né, pastor? Saiu tudo aí, né? E foi um tempo muito bom. Amém. Muito obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo. Imagina, eu que agradeço. Tenhamos mais oportunidades, assim, tá bom? E se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui novamente às 11 horas da noite, tá bom? Então, que Deus abençoe. Deus abençoe, fica com Deus. Obrigado. Pai, gente, obrigado por acompanhar. Deus abençoe. Tchau.